Deus que conhece, o Pai que sonda os nossos corações. Nosso texto está baseado em Provérbios. E se você puder, abrir sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios, capítulo 4. É um texto bastante longo e eu acredito que esse texto é uma espécie de um testamento que Davi deixou para Salomão. E Salomão replica, entrega ao seu filho Roboão ensinamentos preciosíssimos. São conselhos paternal. O tema de hoje é de pai para filho. Eu gostaria que você refletisse. Não vamos ler o capítulo 4 todo, mas acompanhe comigo, Provérbios capítulo 4, a partir do verso 1. São conselhos positivos para ficarmos atentos como filhos na busca da sabedoria. Quando Salomão escreve esse texto, ele traz à memória os conselhos de Davi, seu pai. É muito interessante quando a gente começa a ler o capítulo 4 de Provérbios. Salomão insiste que nós devemos perseguir a sabedoria, insistir por ela, suplicar, pedir a Deus, como um caçador que está perseguindo sua caça e não desiste até apanhá-la. Assim somos nós, precisamos ter essa fome, essa sede, buscar a sabedoria. São conselhos de Salomão. Acompanhe aí, por favor, na sua Bíblia. Filhos, escutem a instrução do Pai. Estejam atentos para que obtenham o conhecimento. Porque eu lhes dou boa instrução. Não abandone o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Não se esqueça, nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ame-a e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. E você a abraça. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça. E lhe entregará uma coroa de glória. Verso 10. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicará. Verso 18. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até seu dia claro. Vamos falar um pouco desses versos. Eu gostaria que você permanecesse com sua Bíblia aberta, você que está em casa. Nosso culto está sendo transmitido pelo Instagram da igreja e também pelo YouTube. E esses conselhos de Salomão para seu filho Roboão
Salomão, ele já inicia o verso 4, fazendo um apelo, dizendo que quando ele andava na companhia de seu pai, o seu pai lhe trouxe umas instruções, uns conselhos que ficou marcado no seu coração. E o início do seu apelo é: filhos, escutem a instrução do pai, estejam atentos para que obtenham o entendimento. E ele começa logo no início do provérbio, trazendo essa claridade no verso 3, quando ele fala: quando eu era menino em companhia de meu pai. É como se Salomão estivesse lembrando do seu pai, que dedicou-se a instruir seu filho Salomão desde a sua infância. A sabedoria que Salomão pediu a Deus no início do seu reinado, irmãos, é fruto da instrução de seu pai Davi desde a sua infância. O legado que Salomão está entregando ao seu filho Roboão, ele havia recebido de seu pai. Ele vai dizer no verso 3 ao 4, que a sabedoria é um aprendizado contínuo, que o aprendizado é um processo, como dizia os antigos, é um processo para toda a vida. A criança, o adolescente, o jovem, o adulto, até os idosos continuam aprendendo. Ele vai dizer para Salomão, para Roboão, que o pai dele, ao ensiná-lo, pediu para ele ficar atento. E ele diz assim: quando eu era menino em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, meu pai me dizia, ele me ensinava e me dizia, que o seu coração tenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Esse legado que Salomão tem, que foi entregue agora, está sendo entregue para o seu filho, ele havia recebido de seu pai. É um processo de ensino e aprendizado. É um processo que deve ser passado de pai para filho. É um processo para a vida toda. Davi deu boa doutrina ao seu filho. Davi ensinou seu filho desde a sua infância. No verso 2 diz: porque eu lhes dou boa instrução, não abandonem o meu ensinamento. São marcas, são princípios que a gente não esquece. Por mais que em algumas famílias a figura do pai ou os ensinamentos do pai não tenha alguns momentos difíceis, ou não exista essa figura paterna de exemplo, mas a figura do pai é esta figura de alguém que ensina na prática aquilo que está no seu coração, ensina na prática a teoria. E é essa instrução ou esse legado, ou esse testamento que Salomão vai passar para Roboão. Nós, pais, precisamos dar boa doutrina aos nossos filhos. Nós não podemos viver do passado, não podemos viver da história de ninguém. Nós temos oportunidade
fazer diferente, nós temos oportunidade para sobressair. Não importa se o seu pai ou a figura do seu pai não foi essa figura paterna que Salomão teve de Davi, não importa se houve algum problema, mas nós temos oportunidade de fazer diferente. Nós temos oportunidade de mostrar e na prática instruções firmes, princípios que vai nortear a vida toda dos nossos filhos. Ou de alguém que realmente nós estamos caminhando juntos. Isso é muito importante. O legado que Salomão recebe. Precisamos ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Precisamos lembrar tanto do Antigo Testamento, lá quando Moisés, em Deuteronômio, vai trazer instrução para os pais, para inculcar na cabeça dos filhos os ensinamentos, e nós precisamos trazer a memória dos filhos, inculcar na cabeça deles a palavra de Deus. Precisamos investir tempo nos nossos filhos. Precisamos criá-los na disciplina, na demonstração do Senhor. Precisamos ensiná-los o caminho em que devem andar, como Salomão escreve no capítulo 22, versículo 6. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, para quando crescer não desviar dele. De pai para filho. Talvez você pode dizer de mãe para filha, não tem problema, né? Talvez você pode dizer de um amigo ou de uma amiga para uma outra amiga ou para um outro amigo. O que vai fazer a diferença é o que vai ser passado de um para o outro. Havia um ditado, aprendemos hoje de manhã com os jovens. Havia um ditado nos rabinos, ou os rabinos tinham um ditado na época de Jesus. Eles diziam assim, que os discípulos deveriam andar tão próximo do seu rabino, para que as poeiras dos pés do rabino cobrissem os seus discípulos. E é assim que os filhos devem viver. Eles devem andar tão próximo dos seus pais, eles devem andar tão próximo de nós, para que a poeira dos nossos pés cubram, para que os ensinamentos possam ser gravados no seu coração, para que a palavra, os ensinamentos, o caráter, a vivência, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, possa ficar marcado no seu coração, e eles possam replicar isto, irmãos, mais na frente. De pai para filho. Os filhos devem buscar a sabedoria mais do que qualquer outra coisa, disse Davi a Salomão, e Salomão diz para o seu filho: busca a sabedoria. Tiago que diz no capítulo 1, verso 5: se alguém ou se algum de vocês necessita de sabedoria, que peça a Deus, que a todos dá, né? E Deus nos dá com generosidade, sem reprovação. É só pedir a Deus sabedoria. Então Salomão, quando ele pede a Deus sabedoria, e recebe não apenas sabedoria, mas recebe riquezas, recebe glórias, porque ele recebeu de Davi esse legado. Davi está ensinando a Salomão desde criança que sabedoria vale mais do que dinheiro, sabedoria vale mais do que riqueza. Eu estava pensando quantas decepções estamos vivendo hoje no Brasil. Homens que estão no poder, usufruindo de dinheiro dos outros, roubando. O que vemos
noticiários, na mídia, é que apreenderam 90 mil ali, 50 mil ali, 30 mil aqui. É tanta roubaria. Estamos vivenciando tantas desonestidades. Homens que se vendem, roubam do povo. Tanta vergonha, né, que estamos vivendo. Parece que não há um bom senso no cenário que estamos vivendo. Quanto mais o povo sofre, mais vimos homens no poder roubando, mais vimos desonestidade. Davi ensinou a Salomão que valia muito mais a sabedoria, o entendimento do que a riqueza. E quando Salomão chega para Deus e responde a Deus, ele fala: Senhor, dá-me sabedoria e entendimento, para que eu possa conduzir esse povo. E conhecendo o coração de Salomão, Deus lhe deu sabedoria e entendimento, mas também lhe deu muita riqueza. Aleluia. O dinheiro mal adquirido pode até trazer conforto. Um dinheiro mal adquirido pode até trazer luxos. Pode até trazer fama. Mas traz consigo vergonha, opróbrio, traz consigo a outra máscara, o outro lado da desonestidade. E aí Salomão começa a ensinar alguns caminhos, alguns benefícios da sabedoria para o seu filho. Salomão vai dizer que uma pessoa sábia, ela se protege, ela é protegida por Deus. Uma pessoa sábia, ela não cai nas armadilhas de Satanás, ela não anda nos laços, ela não cai nos laços do passarinheiro. Talvez Salomão esteja lembrando do Salmo 1 de Davi, que bem-aventurado o homem justo, o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. E aí no verso número 6, ele vai dizer assim: não abandone a sabedoria, e ela guardará você. Ame-a, e ela o protegerá. Ele está dizendo: Roboão, olha, eu aprendi isso do meu pai. Se você guardar a sabedoria, ela vai proteger você. No momento certo, você vai ser guardado pela sabedoria. Você vai falar o que é certo, você vai falar na hora certa. Você não vai pegar o que é dos outros, você não vai roubar de ninguém, porque a sabedoria lhe protegerá. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, disse Jesus. A sabedoria nos protege. Uma pessoa sábia, ela foge de circunstâncias perigosas. Eu lembrei de Sansão. Sansão tinha muita força, né? Mas ele se perdeu por falta de sabedoria, se vendeu por falta de sabedoria. Lembrei de José. José era um homem sem força, mas cheio de graça, de entendimento. Um homem que tinha um temor de Deus no seu coração. O que adianta ter tanta esperteza no mundo, mas não ter o temor de Deus? Somos presa fácil nas ciladas de Satanás. Quando não há temor no nosso coração. José era um homem que tinha um temor do José do Egito. E Salomão está dizendo para o seu filho: olha, se você adquirir a sabedoria, ela vai te proteger. A sabedoria promove a gente. A sabedoria nos traz e nos coloca em lugar de destaque no meio de uma geração corrupta. A sabedoria aponta para aqueles que têm Deus no coração. A sabedoria aponta para aqueles que são honestos. A sabedoria aponta para aqueles que de fato andam em linha reta. Por isso que Salomão está dizendo para o seu filho: olha, ande na sabedoria, porque ela vai honrar você, porque você será exaltado. No verso 8, ele diz o seguinte: valorize a sabedoria e ela o exaltará. E se você abraçar, ela honrará você. Sabe o que é isso, irmãos? É que o Senhor nos honra quando nós somos
dedicado à sabedoria de Deus. O Senhor nos honra, o Senhor nos coloca em lugar de destaque quando nós damos lugar a Ele. Salomão está dizendo para o seu filho: olha, corra do mau caminho, mas se apegue à sabedoria, porque ela vai honrar você. Amém, amados? Glória a Deus. Ela vai honrar você. A sabedoria, diz Salomão, que ela nos coroa como um diadema de graça e põe em nossa cabeça uma coroa de glória. Foi isso que Deus deu a Salomão. Salomão pediu sabedoria e o Senhor fez-lhe um homem mais sábio, mais rico, mais famoso na sua época. Enquanto o filho insensato é a tristeza do seu pai, o filho sábio é a alegria do seu pai. A sabedoria nos promove a isso. De pai para filho, ou de mãe para filha, não importa. Precisamos viver isso. Precisamos viver a sabedoria de Deus em nós. O mundo hoje é dos espertos. As pessoas maquinam o mal, as pessoas correm a praticar. Não importa o custo. Não importa se vai prejudicar alguém, não importa se vai acabar com alguém, detonar alguém, mas o mundo é do mais esperto. É por isso que estamos vivendo nessa desonestidade, nessa roubaria hoje em dia. Se neste mundo você não for recompensado pela sua integridade, não se preocupe. Jesus conta a parábola daqueles que ele entregou sabedoria, entregou talentos. A um ele entregou 2, ou foi 1, a outro 2 e a outro 5. E essa sabedoria deveria ser distribuída ao povo, e esse talento deveria ser granjeado ao povo. Se na sua integridade, preste bem atenção, você que está em casa, você que está aqui, se na sua integridade, se na sua honestidade você não for honrado, não se preocupe. Um dia o Senhor vai dizer: você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas não podemos nos vender, não podemos nos entregar. Paulo escreve aos Romanos dizendo assim: não vos conformeis com este século, não vos amoldei ao padrão do mundo. É os Romanos capítulo 8. Vivemos, irmão, num período em que as pessoas se vendem, num período em que as pessoas se entregam ao erro, ao pecado. Prejudica o colega de trabalho, prejudica o colega de faculdade, não está nem aí. A sabedoria nos honra. Não podemos negociar nossos valores. Ao seu tempo, Deus nos exaltará. E Salomão continua dizendo que a experiência, que a sabedoria nos traz experiência. A sabedoria traz satisfação a gente. Salomão tinha experiência dos dois lados da vida. E houve um tempo em que ele buscou a felicidade em muitas coisas. Salomão escreve um dos livros que ele traz na sua velhice, esse momento de fama, esse momento que ele, infelizmente, não deveria ter provado, mas ele viveu esse lado da fama, da bebida, da riqueza, do sexo, e o resultado foi muito frustrante. Eclesiastes capítulo 2, do 1 ao 11, Salomão vai trazer um pouco sobre isso. Mas a sabedoria
nos livra dessas armadilhas. A sabedoria nos traz longevidade. No verso 10, Salomão vai dizer assim: meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Escute, aceite, guarde as minhas palavras. Isso, irmãos, nos leva à obediência. Isso nos leva a depender de Deus, depender da sabedoria. A obediência nos traz tranquilidade ao nosso coração. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. E a promessa é de vida longa na terra. A sabedoria nos traz longevidades. Os prazeres que o mundo oferece atormentam a alma e roubam os anos da vida. Quantas pessoas, irmãos, desandaram no pecado, praticando as coisas erradas. A desobediência aos pais é um caminho de morte. É um caminho escuro. É um salto no escuro. Por isso que Salomão vai dizer que a sabedoria protege os nossos pés. No verso 26, ele diz o seguinte: afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe. Verso 25. Verso 26. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. A sabedoria protege nossos pés. A sabedoria protege os nossos olhos. O verso que nós lemos aqui, verso de número 25, que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Jesus vai dizer que os nossos olhos é a candeia do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo também será bom. Essa sabedoria que protege nossos olhos, que protege nossos pés, que protege a nossa língua. No verso 24, quando ele diz: afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Sabe, irmãos, muitas vezes pecamos com a nossa língua por falta de sabedoria. Tiago vai falar isso: pedis, mas pedis mal, por isso que vocês não recebem. Com a nossa língua nós bendizemos, com a nossa língua nós amaldiçoamos. Precisamos ter muito cuidado. E quando nós recebemos e buscamos, como um caçador busca a sua presa, quando nós buscamos a sabedoria assim com toda a nossa força, ela nos protege dessas armadilhas. Nós pensamos antes de falar, nós não cobiçamos coisas alheias, nós tomamos cuidado no que vemos, no que assistimos, nós tomamos cuidado nas nossas palavras, aonde vamos, aonde caminhamos, porque somos conduzidos pela sabedoria de Deus, amados. Precisamos buscar isso. Glória a Deus, aleluia. E eu finalizo dizendo que a sabedoria protege o nosso coração. De pai para filho. Não adianta vivermos uma vida de exemplo apenas na teoria, aprendendo no falar. A Bíblia fala que a boca pronuncia do que o coração está cheio. No verso 23, Salomão vai dizer o seguinte: de tudo o que se deve guardar, meu filho, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração, ele é uma fonte. Ele precisa ser fonte de vida.
ele precisa transmitir vida. O coração precisa ser uma fonte de entendimento, de sabedoria, de conhecimento, para que a boca, para que nós possamos expressar aquilo que de fato é vida do nosso coração. Nós temos tantos exemplos aí, noticiário de mãe que matou seu filho, desprezou seu filho ainda pequeno, coração mau, coração, sabe, de coisas ruins. Nós temos visto tantas coisas, tantas notícias horríveis, e nós precisamos proteger o nosso coração com a sabedoria de Deus. Davi orava o seguinte: quando se trata do seu coração, Davi orava que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que possamos viver isso. O verso 18 que nós lemos, para terminar, diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O aprendizado é um processo, falamos no início. A justiça, ela precisa ser algo contínuo em nossa vida. É como a luz da aurora, como disse Davi, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Cristo é a nossa luz. Os justos são guiados pela palavra que é luz, luz para os nossos pés. Bem dizia o salmista no Salmo 119, verso 105, que a palavra do Senhor é luz para o nosso caminho. Os justos precisam viver esse brilho a cada dia, até nos tornarmos perfeitos, e não nos tornaremos aqui nessa terra. Por isso que é uma vida contínua, é um ensinamento contínuo. A cada dia tornamos-nos mais parecidos com Jesus. A cada dia precisamos andar mais perto de Jesus, imitar Jesus, aprender com Jesus, viver com Jesus. A cada dia precisamos ser cobertos pelas poeiras dos pés de Jesus, pelo ensinamento de Jesus. A cada dia precisamos iluminar nossa casa, nosso bairro, nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, nosso trabalho, iluminar, porque nós somos luzes. A cada dia precisamos destacar essa sabedoria de Deus em nossas vidas, e é aonde nós estamos, irmãos. É isso que precisamos. Não precisamos de mais nada. Sabedoria, entendimento, conhecimento de Deus, e replicar isto para as outras pessoas. De pai para filho hoje, é esse ensinamento. De Davi para Salomão, de Salomão